Fala, pessoal! Sabe aquela sensação estranha de ler um texto muito antigo e sentir que falta alguma coisa? Que existe uma barreira invisível ali? Pois é, na nossa análise de hoje, a gente vai desenterrar as camadas ocultas de textos milenares. A ideia aqui é investigar as fontes originais, para a gente conseguir ler essas obras não com a nossa cabeça de agora, do século XXI, mas com a mentalidade exata da época em que elas foram escritas. É quase uma viagem no tempo linguística. Bom, vamos mergulhar nisso. O que realmente acontece quando um pensamento antigo atravessa milênios, oceanos e um monte de fronteiras até chegar na nossa mão? Ler uma tradução, muitas vezes, é como olhar uma foto histórica através de um filtro de celular supermoderno. Ou, se for pensar bem, é tipo aquele jogo de telefone sem fio, só que numa escala gigantesca que durou milhares de anos. A cada nova língua, a cada cultura diferente, um detalhezinho de contexto ou da intenção original acaba se perdendo. As palavras até chegam, mas será que a alma do texto sobrevive intacta? É o que a gente vai investigar. Para resolver o mistério dessas traduções perdidas, nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelo desafio da tradução, depois vamos olhar através da lente dos idiomas originais, em seguida vamos falar sobre a judaicidade do Novo Testamento, passar pelas implicações teológicas e, por fim, ir da sombra à substância. É um passo a passo certinho para a gente montar esse quebra-cabeça juntos. E já entrando no nosso ponto 1, o desafio da tradução. É fascinante notar como as coisas que a gente assume como óbvias hoje simplesmente caem por terra quando voltamos para o material original. Pensa nas gírias ou nos termos de tecnologia que a gente usa o tempo todo. Se alguém tentasse traduzir isso literalmente para uma pessoa de 500 anos atrás, não faria o menor sentido, né? E olha, o mesmo abismo de significado acontece no sentido inverso. E como os especialistas resolvem isso? Eles não usam um dicionário normal, mas sim o que a gente chama de léxico. É basicamente um dicionário focado em idiomas clássicos como o hebraico, o aramaico ou o grego antigo, feito para pescar aqueles significados super precisos e sutis das palavras. Um dicionário comum não dá conta do recado porque as palavras mudam muito de sentido com o passar das eras. Então, ferramentas acadêmicas pesadas, como o dicionário de Strong ou o léxico de Holiday, funcionam literalmente como uma máquina do tempo da linguagem. Eles resgatam a emoção e a intenção histórica que uma tradução mecânica, feita só palavra por palavra, simplesmente deixa passar batido. Passando para a nossa segunda sessão, a lente dos idiomas originais. Agora, o que é realmente interessante sobre essa perspectiva é perceber como a própria estrutura do grego e do hebraico carrega significados extremamente profundos. As nossas línguas ocidentais de hoje são muito abstratas, focadas no formato das coisas. Em contrapartida, os idiomas antigos, especialmente os semíticos, são focados quase 100% em ação e função. Quando a gente veste essa lente linguística, fica claro que a tradução de uma única palavra tem o poder de mudar completamente toda uma ideia. Olha só esse exemplo clássico da palavra eclésia. Nas traduções que a gente costuma ler, ela virou sinônimo de instituição ou templo. Mas se a gente for lá no original grego do dicionário de Strong, o significado exato é assembleia de cidadãos chamados para fora. Pensa no peso disso. Se você lê instituição, na hora imagina um prédio, paredes de pedra, uma hierarquia formal. Mas, quando a definição original aponta para uma comunidade viva reunida por um propósito, a ênfase muda totalmente de tijolos para pessoas. A dinâmica vira de cabeça para baixo. Não se trata de um local geográfico, mas de um agrupamento em movimento. Tem outro exemplo muito poderoso que é a palavra Kyrios. Geralmente, ela é traduzida no mundo todo só como Senhor. Mas em alguns contextos bem específicos do Novo Testamento, essa palavra, na verdade, está traduzindo o nome divino, Adonai, ou o tetragrama YHVH. No grego do dia a dia, no comércio, Kyrios poderia ser só um dono de terras ou um chefe. Mas o peso histórico aqui é gigante. Os tradutores antigos usavam essa substituição por pura reverência, para preservar o nome sagrado e não pronunciar algo santo de forma banal. Então, quando a gente lê só Senhor no português hoje, perdemos muito daquele imenso peso reverencial que os autores originais colocaram ali. E isso nos leva naturalmente para o nosso ponto 3, a judaicidade do Novo Testamento. Pesquisadores batem muito nessa tecla. Se o idioma aponta de volta para raízes semíticas tão específicas, a cultura embutida no texto também faz isso.
Estudiosos como David H. Stern argumentam com base em muita evidência linguística que o texto do primeiro século é construído sobre alicerces judaicos bem sólidos. Ele definitivamente não nasceu num vácuo greco-romano qualquer. Essa frase do Stern ilustra isso de um jeito brilhante. O Novo Testamento sem o Antigo é tão impossível quanto o segundo pavimento de uma casa sem o primeiro. É uma metáfora visual muito precisa. O Tanar, as escrituras hebraicas e os textos da Nova Aliança estão totalmente costurados um no outro. Pensa no que acontece se você tenta remover o primeiro andar de uma casa. A estrutura inteira simplesmente desaba, certo? Todo aquele contexto do Oriente Médio é a fundação. Sem ele, o segundo andar fica flutuando, sem sustentação lógica nenhuma. A gente percebe o impacto disso nos nomes. Nas traduções que estamos super acostumados, a gente lê Jesus, Tiago, Pedro e Igreja. Mas no contexto judaico restaurado, os termos são Yeshua, Yaakov, Kefa e comunidade messiânica. Isso tem um efeito psicológico muito forte em quem está lendo. Nomes muito ocidentalizados acabam criando uma distância cultural, sabe? Faz a história antiga parecer meio europeia. Quando a gente restaura esses sons semíticos originais, a ilusão de desconexão entre as épocas simplesmente some, e a gente percebe uma longa continuidade cultural. Aliás, resgatar essa cultura explica uns trechos que são super bizarros hoje em dia. Tem passagens que falam de alguém com o olho mau, ou Ain Ra. Sem contexto, isso soa igual a um feitiço de filme de mágica, não é verdade? Mas a realidade é bem menos mística. Olho mau era só uma gíria para avareza, para pessoa que era mesquinha. Era o oposto de ter um olho bom, que significava ser generoso e ajudar os outros. Então, de repente, aquele aparente mistério mágico vira um conselho prático sobre finanças e moralidade que faz todo o sentido. Ok, vamos para a seção 4. Implicações teológicas. Aqui, a nossa ideia não é entrar em debate doutrinário, tá? É só analisar de forma imparcial como essas escolhas de tradução acabaram moldando as doutrinas de forma ativa. Porque a linguagem não é neutra. As palavras escolhidas há muito tempo têm o poder de alterar rotas teológicas e influenciar a forma como milhões de pessoas enxergam as coisas. Vamos pegar aquela expressão famosa, sob a lei. No grego é hyponomon. Só 2 palavrinhas curtas. O Stern faz um contraste gigante e traduz como em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Dá para notar que ele esticou bastante a frase. E por que um tradutor acadêmico faria isso? Porque para ele, traduzir não é só trocar vocabulário, é transpor a cultura. Essa expansão que ele faz tenta capturar o cenário histórico exato que o autor tinha em mente, rebatendo o que ele vê como um viés passado na hora de interpretar esses textos. E como mudanças pequenas reestruturam a leitura? Vamos ver 3 exemplos. Primeiro, quando você mapeia Kyros direto para Adonai, o foco da reverência muda dramaticamente. Segundo, entender a palavra nenomotéteta em Hebreus como algo dado como Tora sinaliza uma renovação do documento e não que ele foi descartado. E o terceiro que é fantástico, telos em Romanos. Essa palavra significa o objetivo da instrução, não seu fim literal. Pensa com a gente, o fim de uma corrida é só o encerramento, mas o objetivo de uma corrida é a linha de chegada, é o propósito dela existir. Percebe a diferença teológica imensa que isso gera? E vamos avançar para a nossa última sessão, a 5, da sombra à substância. É muito legal observar como todo esse contexto restaurado funciona numa visão mais ampla, vendo como temas bem antigos se desenvolvem até ganharem forma no final. Tem um princípio de interpretação super poético chamado da sombra à substância, ou do hebraico tzel aguf. Basicamente, a ideia é que as realidades do Antigo Testamento são sombras, que só vão encontrar substância concreta no Messias. Imagina alguém caminhando na sua direção com um holofote atrás. Antes de ver o rosto da pessoa, você vê a sombra dela grandona na parede. A sombra te dá o formato, que é o tzel, mas a sombra não é a coisa real. Uma hora, a pessoa chega, e essa pessoa física é a substância, o guf. Aplicando essa lente que o pessoal costuma chamar de hermenêutica de Emaús, os textos funcionam quase como uma teoria interligada. Passo 1. Lá na Torá, os rituais e a planta do tabernáculo são as sombras visuais. Passo 2. Nos profetas, os Neviim, a gente tem a promessa verbal e a figura do servo. E no passo 3, nos escritos, os Ketuvim, aparece a sabedoria e a ideia do rei justo. Ou seja, são séculos de literatura apontando sem parar para uma única direção e substância. A matriz do Munus Triplex mostra isso visualmente de um jeito sensacional. Ela mapeia como as funções de profeta, sacerdote e rei saem daquele status temporário no Tanar e acham um cumprimento permanente depois.
No mundo antigo, esses cargos eram isolados, ocupados por pessoas normais e falhas que precisavam ser substituídas com o tempo. A grande sacada aqui é ver que, ao longo da narrativa, esses ofícios que eram soltos e provisórios se fundem de forma absoluta e definitiva. E essa fusão afeta quem está lendo através do que a gente chama de o princípio do óleo do Salmo 133. É a ideia de que a unção desce da cabeça direto para o corpo, criando uma nova criatura, a Bereat Shadasha. O texto lá atrás é super sensorial. Ele descreve o cheiro bom do óleo escorrendo pela cabeça do sacerdote e banhando a roupa dele. E séculos depois, eles pegam essa metáfora maravilhosa para dizer que a capacitação agora não fica só na mão dos líderes isolados lá no topo. A essência desce da cabeça e molha todo o resto do corpo. E é aqui que a gente amarra tudo. A unção do Espírito em Yeshua, que é o cabeça, flui para a eclésia, o corpo. Lembra o que a gente conversou sobre eclésia? Aquele leitor que antes se achava só um assistente passivo numa instituição, percebe pelas fontes originais que é um membro vital dessa eclésia. Ele assume um papel ativo, um sacerdócio universal. É a culminação extraordinária de toda essa limpeza cultural e linguística que a gente fez ao longo da análise. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final muito provocativa. Se a tradução cuidadosa de um texto consegue mudar completamente o cenário teológico e comunitário, quantas outras sombras estão por aí, só esperando para serem descobertas? Fica bem evidente que as palavras não são só tinta num papel. Elas formam o que a gente pensa e quem a gente é. Se limpar a lente histórica do hebraico e do grego revela tanta coisa, fica aí o nosso convite para você investigar os textos antigos com os próprios olhos. Quem sabe o que mais a gente acha, né? Até a nossa próxima análise, pessoal!